O seu corpo é uma máquina de energia. Isso mesmo, o seu corpo funciona como uma máquina, mas não qualquer máquina. Uma máquina que precisa de energia o tempo todo para continuar funcionando. Fala pessoal, meu nome é Juan Veloso, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pensa aqui comigo, um carro precisa de combustível para andar, certo? Se você não coloca combustível, ele para. Com o seu corpo é exatamente a mesma coisa. Só que aqui entra um detalhe importante. O combustível do seu corpo é a comida. Só que a comida, ela não é digerida pelo nosso corpo em sua estrutura mais complexa, ou seja, inteira. Ela é quebrada em estruturas menores para aí sim ser absorvida. Falando aqui de maneira bem simples, tá? Então vamos ilustrar e entender um pouco do conceito para a prática ficar mais fácil. Então aqui, ó, calma, não se assusta não, tá? Primeiro a gente precisa entender o que é um polímero, tá? O que é um polímero? Um polímero é formado por estruturas repetitivas chamadas monômero, tá? Então, o polímero é uma estrutura formada por estruturas repetitivas chamadas monômero, tá bom? É o monômero. Quer um exemplo para ficar mais fácil? Aqui, ó, a proteína. A proteína é um polímero, tá? E ela é formada por estruturas repetitivas, por monômeros chamados aminoácidos, tá? Aminoácidos. Então a proteína é quebrada em aminoácidos. Toda proteína é quebrada em aminoácidos? Sim, toda proteína é formada por estruturas repetitivas de aminoácidos. Outro exemplo, o polissacarídeo, tá? Calma. O que é isso daqui? O polissacarídeo, tá? É uma estrutura complexa formada por estruturas simples repetitivas chamadas monossacarídeos, tá? E aqui um macete, tá? O que é? Sempre que você ouvir a palavra sacarídeo, tá? Sacarídeo, você vai lembrar de açúcar, tá? Sacarídeo, açúcar. Então isso mesmo, o monossacarídeo é um açúcar simples, um carboidrato simples. Vê se deu para entender. Agora, se você quer realmente dominar esse assunto, clica em inscreva-se aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no canal. Eu vou estar sempre trazendo conteúdo de uma forma simples e didática para você. Então, tudo que você come tem basicamente uma função principal: gerar energia. Energia para você respirar, para você pensar, para você andar, para você dormir. Mesmo quando você está parado, o seu corpo está gastando energia o tempo todo. Então, qual que é a primeira fonte de energia usada pelo nosso corpo? Tá? A primeira fonte de energia usada pelo nosso corpo é o carboidrato, tá? É o carboidrato. Então, o carboidrato ele tem alguns nomes, tá? Principalmente aqui, a gente pode chamar o carboidrato de hidrato de carbono, tá bom? Isso cai muito em prova, tá, gente? Não sei se o seu objetivo aqui é estudar para uma prova específica, mas isso costuma cair bastante em prova de concurso, prova de faculdade, tá? Ó, hidrato de carbono, tá? Ele também pode ser chamado de açúcar, tá? Isso mesmo, açúcar, tá? Ah, mas a comida salgada, ela tem carboidrato, ela tem açúcar? Sim, a comida salgada, ela tem açúcar, só que não é o açúcar refinado que a gente conhece, tá? O açúcar refinado, ele é doce, né? Ele que dá o gosto doce para as coisas, né? Agora, o açúcar, né? Ele é o carboidrato, tá? Então, uma comida salgada, o pão de sal, né? O pão de sal tem açúcar, você sabia disso? Mas não o açúcar refinado, tá, gente? É o açúcar carboidrato, tá bom? Por isso que algumas embalagens de coisas, até de coisas salgadas, né, industrializadas, que você encontra no supermercado, vem dizendo com adição de açúcar ou sem adição de açúcar, né? Você lê ali, você não entende, fala, ué, açúcar em coisa salgada, mas é porque o açúcar na realidade, né, é o carboidrato, tá? Todo carboidrato pode ser chamado de açúcar. Um outro nome também é glicídio, tá? Glicídio é o nome mais usado aí na bioquímica, talvez o nome que a gente vai mais utilizar aqui nos vídeos, tá bom? Então, glicídio é um nome muito usado. É importante a gente entender também que o carboidrato, embora seja a primeira fonte de energia que o nosso corpo escolhe, ele não escolhe o carboidrato por ser a fonte mais energética, tá? O carboidrato, dentre os macronutrientes, não é o mais energético. Tá bom? Falou, Juan, mas por que então que ele é a primeira opção utilizada? Ele é mais utilizado pela facilidade de quebrar ele, tá? A gente vai ver que tem um outro macronutriente daqui a pouco que ele é mais energético do que o carboidrato, só que ele é mais difícil de quebrar. Nosso corpo tem mais dificuldade de absorvê-lo. Então, por isso, ele opta pelo carboidrato. Qual então que é a segunda fonte de energia mais usada pelo nosso corpo? Tá? A segunda fonte de energia escolhida pelo nosso corpo é a gordura, tá? Agora sim, a gordura ela é mais calórica do que o carboidrato, tá? Ou seja, ela produz mais calorias
do que o carboidrato, mais energia do que o carboidrato, tá? Porém, como eu disse, ela não é a primeira fonte de energia porque ela é mais difícil de ser quebrada, tá? Ela demora mais para ser absorvida pelo nosso organismo. Para você ter uma ideia, cada grama de gordura contém 9 calorias, enquanto o carboidrato, em cada grama de carboidrato você tem 4 calorias. Só que o carboidrato é muito mais fácil de ser quebrado. Então, ele é escolhido como primeira fonte de energia do nosso corpo. E é por isso, inclusive, que se você só tirar gordura da sua dieta, né? Se você tem um objetivo aí de emagrecer, o pessoal que gosta, né, dessa questão toda de emagrecimento e tudo mais, se você só tirar a gordura da sua dieta, você não vai emagrecer. Porque o carboidrato é sempre a primeira fonte de energia usada pelo nosso corpo. Se você comer muito carboidrato e esse carboidrato não for utilizado, o excesso dele vai ser transformado em gordura, em reserva energética no seu corpo. Injusto, né? A gordura podia ser a primeira fonte de energia, assim o nosso corpo nunca ia acumular gordura. A gente ia ser sempre magrinho, já pensou? Só que o nosso corpo, né, ele é muito inteligente. E todo esse sistema de reserva energética em forma de gordura foi feito, foi criado ou foi desenvolvido para a nossa sobrevivência. Tá? Mas hoje, no mundo moderno que a gente vive, onde a gente não tem, teoricamente, né, essa necessidade de estocar gordura para sobreviver, como os nossos antepassados, a gente tenta manipular isso daí de alguma forma para ter resultados estéticos. Interessante, né? E a gordura, então, ela é chamada aqui, ela também é chamada de gordura, tá? Mas a gente usa muito o nome na bioquímica de lipídeo, tá? Lipídio, é o lipídio, é a gordura. Tá bom? Aí você pode me falar assim, antes da gente partir para a proteína. Ah, Juan, quando eu tiro o carboidrato da minha dieta, né? Quando eu tiro o carboidrato da minha dieta, eu me sinto mais murcho, né? Eu perco peso, eu emagreço, mas eu fico mais murcho, né? Principalmente se você pratica muita musculação, você tem muitos músculos, né? Você sente que você perde um pouco de músculo. Na verdade, dentro do nosso músculo, tá? Tem uma coisa chamada glicogênio. Não sei se você já ouviu falar, mas esse glicogênio, ele é carboidrato, ele é glicídio. E lembra que o carboidrato é a primeira forma de energia consumida pelo nosso corpo? Então, se você consome pouco carboidrato, o seu corpo vai começar a consumir o glicogênio intramuscular. Por isso você vai ficar murchinho antes de começar a queimar gordura. Por isso que é muito difícil você preservar volume muscular em processo de emagrecimento. Você não consegue preservar 100%, você sempre vai dar uma murchadinha. Porque para chegar na gordura, o corpo precisa queimar todo o carboidrato antes. Essa aí você não sabia não, sabia? E por fim, a terceira fonte de energia escolhida pelo nosso corpo é a proteína, tá? E por que ela é a última fonte de energia escolhida pelo nosso corpo? Porque ela é a mais importante. É o macronutriente mais importante, porque ele tem função estrutural, tá? É com a proteína que você vai formar, por exemplo, a sua massa muscular, já que está dando o exemplo da musculação aqui hoje, né? Não diretamente com a proteína, mas com o aminoácido. Lembra que eu disse que o nosso corpo ele não absorve o macronutriente em si, ele quebra em micronutrientes. E o monômero da proteína, você já aprendeu, é o aminoácido, né? Então as estruturas do aminoácido formam ali, por exemplo, a massa muscular, né? Já que a gente está dando esse exemplo. Então a proteína é muito valiosa para o nosso corpo, tá? Então o corpo não quebra aí a proteína em energia no primeiro caso, no primeiro momento. Só no terceiro momento, tá? Que isso vai acontecer quando ela não tem acesso às outras opções, tá bom? Então quando você vê o corpo da pessoa, né? Falando aqui agora voltado para a nutrição prática, né? Nutrição clínica, por exemplo. Quando você vê uma pessoa no hospital, principalmente idosos, né? Perdendo muita massa muscular em um processo longo aí de emagrecimento, tá? A gente diz que essa pessoa ela está com sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda ali de massa muscular, né? É muito comum em idosos, e essa massa muscular ela é queimada, ela é consumida para gerar energia para o nosso corpo. Essa perda de massa muscular como fonte de energia também acontece em pessoas em estados severos de desnutrição, como a gente consegue acompanhar, ver através dos noticiários, etc., a respeito de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos ou sem acesso a alimento, lugares muito precários social e financeiramente. E não precisa ir muito longe não, né? Perto da gente, infelizmente, tem muita gente passando por esse tipo de situação. Um exemplo de proteína, eu gosto sempre de trazer, porque é uma curiosidade, né? Muita gente não sabe, mas um exemplo de proteína é o glúten. Você sabia que o glúten é uma proteína? Ah, que é isso, Juan? Glúten não é aquele negócio que faz mal? Não. Na verdade, volta e meia surgem vilões na alimentação, né? Na nutrição, nos noticiários,
etc. E essas coisas vêm e vão o tempo todo, tá? Mas glúten é uma proteína, tá? E ela vai te fazer mal caso você tenha alergia ou algum nível de intolerância a glúten. Mas isso acontece com qualquer substância. Você tem intolerância, alergia à lactose, que é um carboidrato, tá? A lactose vai te fazer mal. Não pela lactose ser ruim, né? Mas porque você tem alergia ou uma intolerância àquilo, tá? Mas é que você mais vê gente tomando leite sem lactose, alimentos sem glúten, sem necessidade nenhuma, sem ter uma intolerância, só porque é moda. Mas agora você não, você agora tem esse conhecimento e vai disseminar isso daí para sua família, para seus amigos, para as pessoas próximas, tá bem? Agora, se esse raciocínio sobre as fontes de energia do nosso corpo fez sentido para você, curte o vídeo, tá? Clique em gostei aqui embaixo, porque isso me mostra que vale a pena trazer mais materiais nesse nível. Agora vem um problema, tá? A maioria das pessoas come, mas não entende como essa energia está sendo usada. E quando você não entende isso, você começa a ter problemas. Cansaço, fome desregulada, dificuldade para emagrecer. No próximo vídeo, eu vou te mostrar qual que é a moeda dessa energia no nosso corpo. Existe uma substância que mantém você vivo agora e quase ninguém entende ela. Me diz nos comentários, você já tinha visto esse assunto sendo abordado dessa forma? Enfim, eu vou ficando por aqui, agradeço por ter assistido esse vídeo até o final, te vejo no próximo, um forte abraço e valeu!